eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Hoje vamos falar sobre uma parábola bastante conhecida, a parábola do filho pródigo. Vamos ler ela e vamos fazer uma exortação, dar um pouco de explicação sobre esta parábola, para pessoas que querem conhecer mais sobre esta grande história que Jesus Cristo contou, falando sobre o reino do seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ler. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para o seu filho, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-lhe se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola, ela abre um entendimento espiritual, abrange muita coisa, porque a história conta que um pai tinha 2 filhos, e um dos seus filhos queria ir para o mundo para experimentar os prazeres desta vida, né? Mulheres, festas, todo tipo de coisa desse mundo ele queria experimentar. Já o outro não, o outro trabalhava com seu pai, era conformado com sua vida, e lá ele iria tomar de conta, assim que seu pai morresse, e ficava, né, com a herança. O desejo dele era herdar a herança, mas o outro não, o outro queria era gastar a herança. E a parábola diz que um foi para o mundo e gastou tudo, foi para hotéis, gastou com mulheres, com festa, com bebida, né, muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, aí o hotel já não queria mais, as mulheres também não aceitavam, não tinha como pagar as festas, e os amigos foram embora. Ele se viu numa situação triste e lamentável. O mesmo acontece, muitas pessoas foram colocadas nessa terra por Deus Todo-Poderoso, para aqueles que creem que Deus existe e que domina todas as coisas. Então ele colocou, muitos desejam ir para o mundo e outros não, desejam servir a Deus e ficar na casa do Pai. Também tem pessoas dentro da igreja que fazem apostasia. Apostasia é o quê? É deixar a fé e voltar para o mundo. Só que quando o inimigo ele dá as coisas maravilhosas,
dinheiro, fama, glamour, mulheres, homens também, né? No caso das mulheres, todo tipo de prazeres, né? A concupiscência da carne, a luxúria. E aí o inimigo dá, mas chega a hora que ele cobra. E ele se viu numa situação dessa. Mas, às vezes, lá no mundo não se dão bem, se arrependem e querem voltar. Mas tem vergonha do que fizeram. Tem vergonha porque caíram, né? Caíram da graça, abandonaram aquele que Cristo fez por eles, a morte na cruz, e querem voltar. E muitas pessoas também do mundo se arrependem lá na angústia, no desespero, né? Na busca de uma coisa, aquele vazio interior, e quer procurar Jesus Cristo, que tem a paz verdadeira. Ele disse, eu vos dou a minha paz, né? Não dou como o mundo a dá. A paz de Jesus Cristo é diferente, ela que preenche o vazio que tem dentro de cada um. E querem voltar, é a mesma coisa. O filho pródigo queria voltar para a casa do pai, porque lá no mundo ele arrumou um emprego de trabalhar cuidando de porcos. E a fome dele era tão grande que ele tinha desejo de comer as bolotas, a lavagem. Aqui na nossa região chama de lavagem. É aquela comida que, de resto de comida, sobras de comida que se junta e joga para os porcos. Aqui chama de lavagem. E ele tinha desejo de comer aquilo. Ele se lembrou, na casa do meu pai era tão bom. Lá tinha tudo, até os empregados de lá, o jornaleiro, comia tão bem, tinha um lugarzinho de comer, de dormir, de armar sua rede, e aqui eu dormindo junto com os porcos. Isso acontece muito. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo estava dando uma comparação. E eu já chego na parte que vai tocar lá no coração dos discípulos também, daqueles endurecidos e dos sacerdotes. Então, vou voltar para a casa de meu pai. O que foi que o pai fez? Abraçou. Nosso Deus nunca vai virar as costas para aquele que tem um arrependimento de coração. A palavra diz que ele gosta de um coração contrito, né? Quebrantado na presença dele, porque é aí onde está a verdadeira fé. Aqueles que se arrependem, se derramam na presença de Deus. Então o Espírito Santo, ele fica dentro do nosso coração, sempre pulsando, dizendo, olha, o teu lugar não é aqui no mundo, o teu lugar não é no mundo, o teu lugar é junto da casa de teu pai. E ele desejou voltar. E foi, o pai abraçou e fez uma festa. Aqueles que já foram evangélicos, que foram para o mundo, desejam voltar, voltem. Voltem porque Deus é quem vai te receber. Não pense no que você vai passar, no que vão dizer, porque o próprio pai, que é o dono da obra, dono da casa, não é pastor, não é cooperador, não é ancião, não é bispo, não é sacerdote, não é o papa. Nada desses daí, nenhum deles, é dono da obra de Deus. O dono da obra chama-se Jesus Cristo. Ele foi quem morreu. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Para ir a Deus sem ele, não vai. Ele é o único caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não tem atalho. Então volta para a casa do Pai, por quê? Porque Deus vai te abraçar. Você vai sentir a paz e você vai sentir o calor de Deus. E você vai conseguir dormir tranquilamente. No começo é mais difícil. Tenho certeza que quando o filho pródigo chegou na casa do pai, fizeram aquela festa, mas não foi daquele mesmo jeito que ele era antigamente. Ele ficou com vergonha até dos empregados, ficou com vergonha do seu irmão. E a parábola conta que seu irmão estava no campo. Quando ele chegou, ele ouviu aquela festa. E ele perguntou, o que é isso aí? Não, teu irmão voltou e teu pai matou um bezerro e fez uma festa para ele. Aí ele ficou irado. Mas como é que é isso? Aí o pai dele foi lá e não quis entrar na festa. O pai dele disse, meu filho, o que foi? Meu pai, eu estou aqui contigo há tanto tempo aqui na tua casa, trabalhando de sol a sol, e tu nunca matou um bezerro para mim. E agora teu filho que pegou o dinheiro e gastou com tudo. Gastou com mulheres, com drogas, com prostituição, com tudo. E o senhor vai e pega, faz uma festa para ele porque ele voltou.
Olha só, a raiva, a inveja, o preconceito que o irmão tinha com o outro irmão. E aí, acontece muito isso também, quando pessoas que caem voltam para a igreja. Tem muitas pessoas que, olham de rabo de olho, se esquivam, comentam, olha, isso aí veio do pecado, isso aí pecou. Acontece muito em várias igrejas. Tem gente que é assim, que viu, a pessoa pecou, em vez de abraçar, não. Faz se esquivar. E isso não pode acontecer, porque aquela pessoa que se arrependeu, ela está nascendo novamente, porque o arrependimento de coração é um nascer de novo. Ela está se tornando de novo uma nova criatura na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E você vai ficar triste com a festa que está acontecendo no céu, você vai ficar irado, com inveja, porque o teu pastor recebeu aquela pessoa de braços abertos, abraçou. Aí imaginou, se você está na igreja ali há muito tempo, trabalhando como obreiro, ou porteiro, ou você faz a limpeza, e o pastor, então o cooperador, o ancião, nunca te deu fez uma coisinha para ti, para nós tem as tocatas, né? E para outros pode ter uma comemoraçãozinha com fraternização, né? E nunca fez. Aí uma das pessoas da igreja que saiu, foi para o mundo e cometeu pecado lá, e depois se arrependeu, voltou. Quando voltou, o pastor pegou, abraçou ele. Vamos todo mundo fazer uma comemoração aqui, fazer uma tocata na casa dele. Levou todo mundo para lá e fez uma tocata. E todo mundo comemorou e louvou a Deus. E muitos vão ficar, mas rapaz, tanto que eu trabalhei aqui, até hoje nada. E agora esse pecador vem de lá para cá. Acontece isso porque o inimigo, ele acha brechas para entrar na nossa mente, para colocar uns contra os outros, e sempre colocar o desentendimento no nosso coração, o desejo de pecar contra Deus. Mas isso não pode acontecer, você também tem que abraçar. Sabe por quê? Porque já imaginou se quando você se arrependeu dos seus pecados e foi batizar e Deus não te perdoasse, não te quisesse? Porque Ele te colocou na terra para servir a Ele. E você foi para o mundo e fez tudo, depois veio para a igreja, não se batizou, não se arrependeu? É a mesma coisa, é o mesmo arrependimento. Então abraça, não joga os pés, não menospreza, porque aquela pessoa, se ela for menosprezada, ela for destratada, se você não abraçar, se ela cair de novo, você vai ser cobrado. Deus vai te cobrar, olha, fulano e fulana teve lá, se arrependeu, teve lá, e não achou conforto, não achou abraço, não achou um ombro amigo. E isso que Jesus Cristo estava contando ali naquela parábola. Nessa hora, os discípulos que estavam com o coração duro por causa que Zaqueu era um cobrador de impostos, cobrava o imposto deles, às vezes tomava até o que eles não tinham, né? Porque Zaqueu, queira ou não queira, trabalhava por governo lá e tinha que cobrar. Eles achavam ruim porque ele, além de ser judeu, fazia isso com os próprios judeus. E aí muitos olharam e viram, olha, Zaqueu é um que se arrependeu e o Senhor está trazendo de volta, agora é um dos nossos. Está enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Foi colocado de volta na casa do Pai. O Senhor chegou e abraçou ele. Aquele que Deus abraça de volta, como é que a gente vai abrir os braços de Deus e querer empurrar ele para fora? Não pode, isso é perigoso, é matar uma alma. E a gente não vai querer matar uma alma porque a paga é muito cara. A gente paga aqui e paga lá em cima também. Essa é a parábola do filho pródigo. Se arrependeu, voltou, abraça. Não fica como o irmão zangado, porque o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Você pode matar qualquer bezerra a qualquer hora. Você pode fazer a festa que você quiser com seus amigos, porque é tudo teu, pois tudo é nosso. Nós temos o poder em nós, através do Espírito Santo. O Senhor nos deu. Ele disse o seguinte, aquele que tem fé fará obras maiores do que eu fiz. Então nós temos que ter fé e nós faremos obras assim como o nosso Jesus Cristo fez. Ele deixou o exemplo para que a gente possa seguir esse caminho
na humildade, no amor, na perseverança. Então, se você está fora, volte. Se você caiu, volte. Se você adulterou, não tenha medo de voltar para Deus, porque a mesma pessoa que diz assim: o adúltero não tem mais salvação, o mentiroso também não tem, o assassino também não tem, o covarde, o ímpio, a pessoa que engana o próximo, vai todo mundo para o mesmo lugar. Existem pecados com consequências mais graves, mas todos levam para o mesmo lugar. A mentira, o adultério, a enganação, a covardia, a traição, todas levam a bebedice, as glutonarias. A palavra diz que leva para o mesmo lugar, todos. Só tem um pecado que não tem salvação, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse foi que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, tá bom? Espero que esse vídeo tenha aberto a mente de alguém. E a gente se encontra no próximo vídeo com a ajuda de Deus. Eu peço a todos que orem a Deus por mim, e eu necessito muito. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe.